Então, pessoal, a gente viu aí, né, nesse trecho do filme, né, A Guerra do Fogo. Inclusive, se vocês puderem, tiverem tempo, né, recomendo que assistam o filme, né, A Guerra do Fogo, que é bastante interessante, mas essa cena traz um possível encontro, né, que é uma possibilidade de que tenha ocorrido, né, um encontro então do homem de Neandertal com o Homo sapiens, né, onde o Homo sapiens então ensina o homem de Neandertal a como produzir o fogo, né. Então tem um fator bastante importante, né, nessa cena, que é bastante relevante que a gente ressalte, que é a questão da disponibilidade, né. A gente tem lá a Homo sapiens que então tem esse conhecimento, né, e tem disponibilidade em ensinar o que sabe, né. E a gente tem o homem de Neandertal, né, que não sabe e tem disponibilidade para aprender, né. Então isso é bastante interessante, esse fator da disponibilidade, né, para que haja aprendizagem mesmo lá onde a finalidade é ensinar técnicas para sobrevivência, enfim, de subsistência também, né, e nesse caso o fogo é bastante importante, né, para que, enfim, para cozinhar os alimentos, para desenvolver armas, enfim, tudo isso que vai ser propiciado a partir dessa descoberta do fogo, né, e que inclusive alguns teóricos defendem que é a partir então, né, dessa descoberta do fogo que nós passamos a ingerir então, né, os alimentos cozidos e daí, portanto, carne, enfim, deixamos de ser herbívoros, né, e daí também há um desenvolvimento, né, na região occipital do nosso cérebro, então, e né, com isso maior massa encefálica, massa cinzenta, e nos tornamos ainda mais inteligentes, né? São teorias que são levantadas, tudo isso a partir dessa descoberta do fogo, e que daí também a relevância de se aprender isso, né? Então, mas a gente tem então esse momento aí, essa cena, onde a Homo sapiens então ensina o passo a passo, né, todos os materiais que são necessários para a produção do fogo, né, ela vai mostrando para o homem de Neandertal, né, e como que ele faz cada etapa, né, tem todo um processo, né, um passo a passo, vamos dizer assim, as instruções para chegar ao fogo, né. Então, mas principalmente algo que é importante ressaltar é esse fator da disponibilidade, né, que a gente poderia falar que inclusive, né, a gente tem ouvido bastante críticas e comentários, enfim, da dificuldade que é hoje ensinar, né, a dificuldade que é ser professor, ensinar outras pessoas, né, a gente tem visto, né, com frequência na mídia, crise na educação, problemas na educação, que não se dá aprendizagem, né, principalmente, né, que está difícil por conta que não existe essa situação ideal, que é os professores, as professoras com disponibilidade para ensinar e alunos com disponibilidade, né, alunos e alunas com disponibilidade para aprender. Mas, na verdade, né, ainda existe muita gente, né, na escola que quer aprender, né, e muitos professores e professoras que sim querem ensinar, né. Então não é tão utópico assim, a gente tem muita gente que quer aprender, né, e a gente precisa, né, de certa forma sensibilizar, mobilizar aqueles que não querem também, para que passem a querer, para que se interessem, né. Se a gente for falar então do ensino de filosofia, talvez, né, a gente pense que os enfrentamentos são ainda maiores, né, porque a gente sabe que há uma certa, por grande parte, né,
das escolas, enfim, né, das turmas, uma certa resistência, né, ao ensino da filosofia, mas, na verdade, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, não compreendem para que a filosofia. Então, aí um desafio para os futuros professores e professoras, que é compreender, né, por que e para que ensinar filosofia, né, para poder mobilizar, né, sensibilizar os seus alunos e as suas alunas a quererem também aprender, né, filosofia. Né? Qual o propósito? O principal, e não só para a filosofia, mas para qualquer área, né, que o professor e a professora tem que ter claro, é qual é o propósito da sua disciplina. Né? Por que essa disciplina é importante, né? E para que ela serve. Né? Se a gente tiver claro isso, a gente tem claro qual é o nosso propósito enquanto educador, enquanto educadora dessa disciplina. Né? E daí talvez a gente consiga sensibilizar, mobilizar os estudantes acerca disso que a gente quer, então, que eles aprendam, que elas aprendam. Né? A gente vai ver outras perspectivas ao longo do semestre, né? E algumas tentativas ou possibilidades de, talvez, de mobilizar ou não. E ao longo do curso vocês vão ver algumas coisas mais específicas ao ensino de filosofia. Né? Então, o propósito da educação nesse período, né, que é dessa educação não escolarizada, né, é transmitir, né, ensinar as técnicas e os saberes dos antepassados, né, e como que isso se dá através da imitação. Né? Então, a gente tem, por exemplo, entre esses povos, essas sociedades, né, vamos dizer assim, que o modelo de educação é tentar ajustar, né, as crianças, né, fazer com que elas possam, né, dominar o mundo, dominar a natureza, né, que eram, né, nesse período, muito perigosos, assustadores, né, porque eles não tinham esse domínio. Né. Então, os antepassados iam ensinando, né, os seus conhecimentos, né, para as crianças. E por isso que a gente fala da educação difusa, ou seja, ela não tinha um espaço, um local, um determinado em um momento, né, um período do dia para acontecer, como a gente tem hoje. Né? Hoje a gente tem o horário que a escola funciona, né, o horário e o espaço que se dá à educação, né? Mas ela era difusa porque ela acontecia a todo momento e a todo tempo. Né? Que não significa como, porque a gente tem hoje a instituição da escola, né, que a gente tenha que né, acreditar ou, né, cair talvez nessa ilusão de que a educação ela só se dá nesse espaço. Na verdade, não. Né? A educação ela se dá em todos os espaços, né, e a todos os momentos, e não somente o professor, a professora é o detentor, a detentora do saber, né, e os nossos alunos e as nossas alunas, elas aprendem, né, eles aprendem em vários momentos do dia, inclusive quando não estão na escola. Né. Bom, o que eles aprendem, né, daí os mais variados conhecimentos. Tem saberes e conteúdos necessários que muitas vezes eles só vão ter acesso, né, dentro da escola, né, através de nós, professores. E daí também muito a nossa importância, a nossa responsabilidade enquanto educador e enquanto educadora. Né? Mas hoje em dia não significa que esse acesso seja exclusivo através da escola, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, né, se alguém tiver disponibilidade e interesse, né, basta acessar um computador, né, que pode aprender, sei lá, sobre os mais variados assuntos, inclusive os mais complexos, sem ir para a escola. Né? A gente tem vários vídeos, né, que ensinam
conteúdos que antes estavam restritos lá ao espaço da escola, por exemplo, sei lá, eu posso querer aprender física quântica e assistir vídeos e cursos na internet e aprender sobre isso sem nunca ter frequentado uma escola, um espaço que ensine física quântica, né? Se eu vou conseguir, sei lá, né, chegar a ser uma física quântica, não, acho que não chega a tanto, mas eu vou ter acesso a esses conhecimentos e esses conteúdos. Isso está disponível, né, inclusive dentro da minha casa. Inclusive, né, a gente carrega às vezes na bolsa, né? Ou seja, hoje em dia pelo celular, pelo tablet, a gente tem acesso a isso. Claro que a gente tem que ter claro, né, a gente tem que ter bastante claro, por exemplo, que né, como a gente viu ali, né, a gente está falando do encontro, né, o vídeo mostrou o encontro da Homo sapiens com o homem de Neandertal, né, depois esse homem de como que se dava o conhecimento lá, né, mas a gente tem que ter claro, né, que até chegar o homem de Neandertal, né, tendo como primeira referência então os australopitecos, né, passam-se milhões de anos, então a gente tem um acúmulo de conhecimento muito grande, né, através dessa questão da imitação, né, de ir passando os conhecimentos dos antepassados para a próxima geração, né, então a gente tem esse acúmulo de conhecimento e sempre esse processo educativo, vamos dizer assim, né, se dava com a intenção de dominar, né, tanto o mundo quanto a natureza, né. Então, a educação do homem primitivo, né, ou seja, lá nos primórdios da humanidade, né, quando a gente fala homem primitivo aqui, né, no sentido de humanidade, né, tanto o homem quanto a mulher, né, tinha uma estrutura bastante simples, né? Num primeiro momento, né, a gente tem os jogos de imitação, né? Nos quais as crianças aprendiam. Essa imitação, por isso, né, como eu disse, educação difusa, né? Porque acontece em todos os momentos, as crianças acabam imitando os hábitos e as atividades dos adultos, né? Então, depois a gente vai ter esses jogos de imitação em que as crianças brincam de observar e imitar os adultos, né? Se a gente parar um pouco para pensar, como eu falei no início, né, tem ideias, né, que a gente vai ver dentro da disciplina que vem até os dias de hoje. Até os dias de hoje as crianças fazem isso, né? Com frequência a gente vê uma criança, né, independente se ela vai à escola ou não, ela brincando e imitando os adultos que ela observou. Por exemplo, a minha filha frequenta a escola e várias vezes ela brinca de escola com umas bonecas em casa e ela imita a professora, né? E a gente tem outras situações em que isso se dá, né? As crianças, elas observam muito os adultos e imitam, né, os adultos. Tanto que na próxima videoaula a gente vai falar, por exemplo, da educação para Aristóteles, né, que ele acreditava que a educação se dava através da imitação. E a gente vai ver isso na próxima videoaula. Mas já nesse período da educação difusa, né, com os povos primitivos, isso já acontecia. E acontece, né, eu ouso dizer que até hoje as crianças continuam. Muitas coisas elas aprendem por observar, né, e imitar os adultos, até que isso se torna, né, um hábito, é internalizado pela criança, né? Então, a educação não está restrita à escola, nem àquele momento lá, nem é somente função do professor. Claro que essa é a principal função do professor, educar, né? E a escola tem essa função também, mas o que eu estou dizendo é que ela não acontece somente nesses espaços, né? A gente tem um livro que vocês ter acesso pela internet, tem disponível aí para download, se vocês, nós não disponibilizamos, mas se vocês procurarem, vocês encontram, né? Que é o Mestre Ignorante, do Jacques Rancière, né? Em que ele fala como que os alunos, né,
aprendem, né, com um mestre ignorante. Às vezes eles aprendem coisas que a gente não ensina, né? E é importante que a gente tenha claro que eles vão aprender e também que eles chegam na escola já com muitos conhecimentos, né? Aquela ideia de que é uma folha em branco, né, uma tábula rasa, não mais, né? Se é que algum dia foram assim. Então, nesses povos primitivos, né, claro que isso varia muito, né, gente? Vocês vão ver aí no texto complementar que são algumas sociedades primitivas que acontecia isso, depende da localização, depende, enfim, muda a função da mulher, né? Depende do contexto histórico, regional, local, onde isso ocorreu, então não dá para generalizar que né, que sempre foi assim em todos, né, ou todas as tribos, né, não, pode ser diferente de uma tribo para outra, né, mas acontecia então esse primeiro momento dos jogos de imitação, né, as crianças então observam e imitam as práticas dos adultos, né, então nesses jogos de imitação acontecem simulações, né, de situações da vida adulta, e daí, no início, essa imitação ela é quase que inconsciente, as crianças fazem isso brincando. Depois isso começa a ser utilizado, então, para passar, né, para transmitir esses conhecimentos dos antepassados para que isso não se perca. Daí há esses jogos de imitação, essas simulações de coisas do cotidiano, da vida adulta, em que as crianças são motivadas, vamos dizer assim, né, são feitas simulações para que elas façam, né, imitem então as atitudes dos adultos, os hábitos, as práticas para dominar o território, né. Ocorre de certa forma, a gente poderia dizer entre aspas, quase que um adestramento, né, todo um processo para que essas crianças possam depois, né, dominar o território, dominar a natureza, né, e consigam sobreviver e futuramente ensinar as próximas gerações, né. Então, a partir dessa técnica de imitação é ensinado o uso das armas, né, a caça, a colheita, né, o uso da linguagem, cultuar os mortos, né, e técnicas de transformação e domínio do meio ambiente, enfim, né. E daí a gente pode fazer uma reflexão aí do nosso processo educativo, né, e pensar quantas coisas a gente aprendeu antes ou durante o processo de escolarização, mas fora da escola, né, aprendeu, sei lá, com a avó, né, com o pai, com a mãe, né. Quantas coisas a gente aprende ouvindo as histórias da avó e do vô, né? Então, que é um pouco do que é esse processo educativo que acontece nesse período, assim, né? Através das narrativas, né? Das simulações, né? Da imitação, né? Já no período neolítico, então, né, vai entrar um segundo momento, né, que são as cerimônias, né, de iniciação. Daí a gente tem todo um ritual, né, para que se dê essa aprendizagem, né, do mundo, né. Acontece uma certa revolução cultural nesse período, né, que já é a Idade da Pedra, né, da pedra polida. Então, que a gente vai ter uma nova perspectiva, e daí entram então, né, essas cerimônias de iniciação, né, esses cultos que e aí daí a gente tem cerimônias de iniciação ainda hoje, né, que a gente poderia usar como exemplo, né. Vocês com certeza têm conhecem várias cerimônias de iniciação que são realizadas para que se aprenda determinadas coisas, né, necessárias, dependendo para que se aplica a cerimônia, né. Então, nesse período, né,
esses grupos humanos vão se tornar sedentários, vão fixar território, né? Vão começar a procurar moradia perto de rios para cultivo, né, da terra, procurar terra fértil, né? Então o homem começa a produzir o que comer, né? Daí vem o período então forte aí da questão do manejo, né? Do domínio do manejo da terra, né? Para a agricultura. Em algumas tribos, né, os historiadores falam de que as mulheres tiveram uma grande influência nessa questão da agricultura, porque elas ficavam nas moradias cuidando das crianças, né, e como as moradias se localizavam perto dos rios, elas começam a plantar e a produzir os seus alimentos e ensinam as crianças, então, a esse cultivo da terra, né, por mais que isso varie, né, dependendo da tribo e da localização, né, mas alguns historiadores dizem que em algumas tribos as mulheres tinham essa função também, né. Então é nesse período, né, na chamada Revolução Neolítica, que a gente tem uma certa revolução educativa, vamos dizer assim, né, porque a gente vai ter uma divisão, então, né, da educação muito baseada na divisão do trabalho, né? Então, alguns especialistas analisando algumas tribos, né? Lembrando que não dá para generalizar, não são todas as tribos, né? Mas em algumas tribos, então, o homem sai para caçar e ele é responsável por ensinar essas técnicas da caça, enfim, né? Da exploração da natureza para, né, para caçar, enfim, para dominar o território, enfim, outras coisas para as crianças, e a mulher, né, a cuidar então da casa, né, da moradia e ao cultivo, então, né, e ao plantio, né, de alimentos, né, e a produção de alimentos, né. Então, que vai ter uma divisão sexual do trabalho aí, né, o que é o trabalho do homem e o que é o trabalho da mulher em algumas tribos, e isso também vai ser ensinado para as crianças através da imitação, né. A gente vai ter, então, nesse período, essas cerimônias de iniciação, né, e que dependendo da tribo, esse processo de iniciação podia demorar até anos, né, e elas tinham, assim, um valor moral, né, então, que dependendo, envolvia às vezes mutilações, né, em que as crianças deviam ser submetidas, por exemplo, né, os meninos para aprender a suportar a dor, enfim, né, ficavam expostos ao tempo, né, à falta de alimentação, para aprender a tolerar circunstâncias difíceis e de fome, se preparando, né, para as dificuldades, né, e elas vão ter também um valor social e político, né, onde, por exemplo, aprende a obediência, né, a reverência aos mais velhos, né, aprende a servir aos idosos, né, a cuidar deles, a suprir as necessidades da família, né. E essas cerimônias de iniciação também têm um valor religioso, né, que é a questão de ter a imagem do totem, né, ou esse totem como um centro de culto, né, onde acontecem as cerimônias, né. E esse totem geralmente era um animal, ou às vezes até um vegetal, né, que vai ser considerado o antepassado, né, que representava um antepassado que já tinha, enfim, que tinha existido naquela tribo e já tinha falecido, então eles acreditavam que esse vegetal, ou esse animal era, né, vamos dizer assim, uma reencarnação desse antepassado, né, mítico, e daí cultuavam, né, esse totem, né, para que esse totem era responsável pela proteção da tribo, da família, enfim, né. Então a gente tem
também a questão mítica, religiosa presente nesse período, né? Nas cerimônias também de iniciação, né? Então, eles, nessas cerimônias, né, nesse período de iniciação, os jovens aprendem a dominar os animais, aprendem o valor prático desses animais, aprendem técnicas, né? Tudo para proteção da família, para manutenção da tribo, manutenção da família, né? Então, e isso acontece nesse período. Então, a gente tem todo um processo educativo, né? Todo um processo de educação, vamos dizer assim, de ensinagem, né? Que ocorre nesse período mesmo sem a instituição escola, né? E que acontece, né? De forma difusa, ou seja, na maioria das tribos não tem alguém responsável por ensinar essas técnicas, por ensinar, né? Já no período neolítico, em algumas tribos, a gente vai ter figuras chaves responsáveis pelas cerimônias de iniciação, né? Mas não é em todas as tribos que isso acontece, então ela se dá de forma difusa, todos os adultos, né? E também os anciões da tribo são responsáveis por ensinar, por cuidar das crianças, né? Por ensinar técnicas, por ensinar as coisas necessárias para a sobrevivência, para a subsistência nessa situação. E as crianças aprendem o tempo todo observando e imitando os adultos, né? E quando a gente já tem o processo de iniciação, né, daí isso é uma imitação consciente, ou seja, a criança sabe que, né, o jovem sabe que tem que imitar para aprender determinadas coisas, que é um processo, né, necessário. Agora, antes disso, antes desse período das cerimônias, antes do período neolítico, isso se dá de forma quase que inconsciente, como uma brincadeira, né? Não muito diferente do que acontece até hoje com as nossas crianças. Elas imitam, né, os adultos e é quase que né, de forma inconsciente, é uma brincadeira para elas, né? Então, isso seria como se dá, né, brevemente, assim, o processo educativo, né, nesse período primitivo, né? Vocês têm acesso, então, ao texto complementar, onde vocês conseguem dar uma aprofundada mais nesses conteúdos que a gente falou, né, que a gente viu nessa videoaula.